Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema Famílias Saudáveis, Pessoas Felizes. Recentemente, li uma matéria em um jornal da cidade do Rio de Janeiro relatando um acidente dentro do túnel Rebouças, quando um automóvel de luxo se chocou contra uma das paredes do túnel e o empresário teve morte instantânea. Pode parecer uma notícia corriqueira numa cidade gigante como o Rio de Janeiro, onde todos os dias acidentes automobilísticos acontecem. Mas há um detalhe revelado apenas no momento do seu velório, em uma das capelas do cemitério onde foi sepultado. A sua morte foi provocada porque dormiu ao volante do seu luxuoso carro. Parece-me que esta é uma cena que tem se repetido ao longo dos tempos em todos os continentes. Pessoas se lançam desesperadamente em busca de bens, riqueza, poder e terminam por perder a vida, o bem mais precioso. A construção de uma família saudável é mais importante do que o mais cobiçado sucesso que se possa ter na vida. A vitória que custa a perda da família ou mesmo da própria vida tem um gosto amargo. O sucesso que sacrifica a família é puro prejuízo. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família, representado pelo divórcio, na perda do filho ou em doenças decorrentes do excesso de trabalho. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulos 3 e 4, registrou ali 5 grandiosos princípios para construirmos famílias saudáveis e pessoas felizes. Primeiro princípio: famílias saudáveis desenvolvem uma comunicação eficaz. A comunicação é o oxigênio que possibilita a família respirar. Salomão escreveu: A vida e a morte estão no poder da comunicação. Provérbios 18, 21. Podemos dar a vida a um relacionamento ou tão somente matá-lo, dependendo de como nos comunicamos. Em muitas famílias, o diálogo está morrendo. E o processo da morte do diálogo é algo que começa com as agressões verbais, depois evolui para as ameaças, caminha para a agressão física e depois o silêncio torturante. E quando o diálogo desaparece, as pessoas começam a morrer por dentro e gritar por fora. Há famílias nas quais o perdão jamais é oferecido, as mágoas jamais são tratadas e a comunicação torna-se cada vez mais obstruída. Nessas famílias, a língua deixa de ser remédio para ser veneno, deixa de ser bálsamo para ser chicote, deixa de ser fonte de alegria para ser fogo destruidor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 3:16, ele nos dá as bases para esse primeiro princípio. Segundo princípio, famílias saudáveis separam tempo para seus membros. Em Colossenses 4, versículo 5 diz: Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. A agenda congestionada parece ser um dos tormentos desse século. Todos nós andamos ocupados demais. Muitas vezes sacrificamos as coisas verdadeiramente importantes por aquelas aparentemente urgentes. Dessa forma, é impossível manter viva e acesa a chama do amor sem dedicar tempo à família. Por vezes, fazemos tudo pela família, menos dar-lhe o tempo necessário. Terceiro princípio: famílias saudáveis superam tensões e conflitos. É um mito acreditar que não há casamentos e nem famílias sem tensões ou conflitos. Não há família perfeita. Precisamos estar alertas para o fato de que homens vêm de Marte e mulheres vêm de Vênus. Marido e mulher são dois universos diferentes, com visões diferentes, perspectivas diferentes, desejos diferentes. Se apenas com o casal é assim, imagine essa família com a chegada dos filhos. Por vezes, ouço casais se queixando um do outro. E sempre vamos ter queixas uns dos outros. É nesse momento que o inimigo inicia a sua entrada no seio da família. Por vivermos tão perto, tão intimamente ligados, em algum momento vamos nos ferir e nos magoar. Mas é nesse momento também que entra a palavra mágica e divina: perdão. Pelo perdão, o nosso hoje fica livre dos ressentimentos do ontem. Perdão é a faxina da mente e a limpeza da alma.
Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quarto princípio: famílias saudáveis têm uma correta relação com seus membros. Alguém já afirmou com certa dose de humor que a loucura é hereditária e, ao contrário do que se imagina, é transmitida dos filhos para os pais, e não o inverso. Casamentos entram em crise por causa das distorções do relacionamento dos pais com os filhos. E os pais tentam compensar o frágil relacionamento entre si, desenvolvendo um relacionamento possessivo com seus filhos. Os filhos não podem ocupar o lugar dos cônjuges jamais. Essa distorção relacional machuca tanto os cônjuges quanto os filhos. E a melhor coisa que os pais podem fazer pelos filhos é amar um ao outro, isto é, marido e intensificar o amor pela mulher e vice-versa. Muitos casais chegam à terceira idade em crise, porque quando os filhos casam e saem de casa, eles não sabem mais se relacionar saudavelmente um com o outro. É a chamada síndrome do ninho vazio, e isto é algo que pode ser amenizado ou pode ser evitado. Quinto princípio: as famílias saudáveis sabem administrar corretamente o dinheiro. No capítulo 3, versículo 16 de Colossenses, Paulo afirma: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. No capítulo 4, versículo 5 do mesmo livro, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Casais que não sabem lidar bem com o dinheiro geram filhos que não sabem lidar bem com o dinheiro. Casais que vivem atolados em dívidas, comprando o que não precisam com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem, complicam a família e o futuro da família. Problemas financeiros têm sido causas de tantas brigas dentro das famílias. Contendas surgem, separações acontecem. Gastar mais do que se ganha, viver de empréstimos e pagando juros altos representam um grande perigo para a família. É uma ameaça à saúde emocional da família. Como se pode viver bem devendo a muitos? São as dívidas que colocam barreiras nos relacionamentos familiares. É melhor viver uma vida mais modesta do que viver uma vida de aparências. É melhor um pouco, mas com intensa paz, do que muito e sem tranquilidade de espírito. Fazer um planejamento financeiro em família é um reforço para a manutenção de seres saudáveis em casa. Eu quero concluir dizendo que famílias saudáveis só podem gerar e desenvolver pessoas saudáveis. Famílias saudáveis só podem produzir gente feliz. E a melhor notícia que podemos anunciar é que nem tudo está perdido, porque não há impossíveis para Deus. Não há causas perdidas para o nosso amado Senhor. Mas atenção, Deus só pode transformar as famílias e torná-las felizes se dermos lugar a Ele, se obedecermos à Sua palavra, se reservarmos um tempo para conversarmos com Ele e interceder pelos nossos cônjuges e filhos. Deus tem total interesse em transformar a família porque foi Ele mesmo quem a criou. Deus não violenta pessoas impondo nelas a sua vontade. Ele apenas diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa é a senha para você mudar o cenário lá no íntimo da sua família. Deixá-lo entrar. Escute, ele já está batendo. Levante-se, abra a porta, mude-se e mude a sua casa. Lembre-se, famílias saudáveis geram pessoas felizes. Isso só é possível pela gloriosa presença do Senhor Jesus. Que Ele mesmo abençoe a sua família.